grupo de estudos de WebDev com um framework em MVP. WebDev é um produto que vocês conhecem. Framework, muitos de vocês também sabem o que é, e MVP é algo com o desenrolar destas sessões, nós vamos ter uma noção do que isso significa. Portanto, agora neste instante usar estes termos que parecem um pouco complicados, não é nada de relevante neste momento. Muitos de vocês já me conhecem, estou a olhar a lista de participantes. Para quem estou a dirigir-me pela primeira vez, gostava de dizer muito rapidamente que sou um condicional apoiante e utilizador das ferramentas da PCSoft, com as quais trabalho há muitos anos. Muito rapidamente dizer sobre isso que nos anos 80, como muitos de vocês se recordam, ainda nos tempos do MS-DOS, existiam algumas ferramentas de programação, entre as quais o Clipper. Era nessa linguagem que eu trabalhei. Toda a minha vida eu fui programador. E quando eu senti, com o aparecimento do Windows 3.1, ainda antes do Windows 95, quando eu senti que precisava de encontrar uma ferramenta que me proporcionasse às minhas aplicações um enquadramento e uma integração completa com a revolução que a Microsoft trouxe com o sistema operativo Windows, eu testei várias, na medida do possível, porque na altura, como sabem, não era muito fácil testar ferramentas. Eu estudei algumas e tive a sorte de encontrar uma demonstração da PCSoft. Na altura era a versão 2.1, estávamos em 1994. Desde essa altura que eu nunca mais trabalhei com outras ferramentas que não aquelas que a PCSoft disponibiliza. O WinDev para desktop, como sabem, o WebDev para web, para a plataforma web, e o WinDev Mobile para os dispositivos móveis. É esta a minha apresentação. Eu estou aqui a colaborar com vocês, nomeadamente através da GoldSys, porque existe um projeto em curso, que é um ERP em WebDev, que está sendo desenvolvido baseado num framework construído por um colega nosso, Eduardo Luiz, um framework que está desenvolvido com muita perícia e com muita qualidade. E a minha intenção aqui é exatamente dar apoio não só às pessoas que estão nesse grupo do ERP, como outros que queiram aderir a este grupo de estudos, para que nós possamos tirar o máximo partido das potencialidades do desenvolvimento para web, através do WebDev, e com recurso a esse framework. O objetivo fundamental deste grupo de estudos é exatamente esse. Repararam nos posts que eu, no mesmo post que quando era o mesmo, eu repeti, que eu coloquei no Skype essa tarde, anunciando
tínhamos que começar hoje com esta iniciativa, terão reparado em algumas coisas que eu escrevi. E eu, se me permitem, eu poria aqui num instantinho na primeira partilha da minha tela. Só um instante, porque é importante falar sobre isto. Ok, estou partilhando a minha tela. Então, eu dizia aqui que eu vou tentar, aqui com a minha forma de promover estas sessões, utilizar um método de aprendizagem onde a colaboração entre todos seja uma marca e que esteja sempre presente. Porque diz-me a experiência, até mesmo pelas iniciativas de parceria que eu tenho tido com o Boltsis e com alguns de vocês aí no Brasil, a experiência em termos de trocas de conhecimentos, diz-me a experiência que, vejam bem, há tempo para nós escutarmos, mas também há tempo para nós atuarmos, para sermos ativos do ponto de vista do desenvolvimento de software. O que eu quero dizer com isto é que eu vou fazer todos os possíveis e lanço para vocês esse desafio de que nesta experiência que se começa hoje, cada um de vocês participe de uma forma muito ativa. Isso vai depender de mim no sentido que eu terei que lançar para vocês desafios. Muito mais do que eu estar a debitar teoria ou mesmo a fazer aqui projetos, a criar páginas, um projeto WebDev, mostrar o framework, falar. Muito mais importante que isso será eu falar em conceitos, naturalmente, dar os conceitos essenciais, mas depois pedir-vos que vocês façam. E depois, na aula seguinte, na sessão seguinte, nós avaliarmos, com a participação de cada um, avaliarmos o que é que vocês fizeram para entendermos onde é que vocês encontraram dificuldades. É, portanto, este o grande desafio que eu vos lanço, que é, vamos fazer aqui vamos ter aqui uma experiência baseada na colaboração. Não serei eu apenas a passar conhecimento, quero que sejam vocês também a passar a vossa experiência. Dito isto, em termos de apresentação, e também manifestando um sentimento de satisfação por perceber que estão 17 pessoas mais eu nesta sessão, é muito bom ver isto. Eu gostava que vocês me passassem o vosso conhecimento e a vossa experiência do WebDev. Preciso saber de cada um de vocês o que é que vocês conhecem do WebDev e qual é a vossa expectativa sobre essa ferramenta. O que é que vocês esperam conseguir do WebDev propriamente dito de outra maneira? O áudio mudou aí, Jorge. Vocês já fizeram com o WebDev? Tá baixo. Quem é que quer começar, por favor? Estejam à vontade. Esta nossa aula hoje vai ser. Eu vou mostrar uns slides daqui a pouco. Eu pro o áudio aí. O áudio tá baixo, Jorge Matos. Na parte do projeto e vou-vos, inclusive, mostrar uma página que serve de trabalho prático.
isto, eu preciso de dialogar com vocês nesta primeira sessão. Portanto, estejam à vontade para falar, por favor. A questão é, o que é que vocês já fizeram com o WebDev? Oi, Jorge, boa tarde. Acho que teu volume aí está muito baixo do som. Tá... Jorge Matos? Estão escutando ou não? Não, ele tá bem baixinho. Tá meio fanho, deu um problema aí, o som tá meio abafado. Alô? Alô? Matos, estamos ouvindo, só que está bem baixinho. Tenta, não sei se está com fone de ouvido, tenta tirar o cabo e conecta novamente. Está bem baixinho, a gente está ouvindo, só que está bem baixinho. Jorge Barros, o som está a chegar bem? Ainda está baixo, Matos. Não, tá baixo o som. Deu algum problema aí no teu conector aí. Não sei como é que tá o meu som aí pra ti. Seria bom ele sair do Zoom e entrar novamente. Alô, pessoal? Entra novamente no Zoom pra ver se resolve. E agora, estão a ouvir-me? O som está bem abafado, Jorge Matos. E agora? Agora veio. Agora resolveu. Peço desculpas. Uns segundos intermináveis que eu tive aqui com o meu sistema de áudio. Peço desculpa. Então, dizia eu que tenho muito interesse em saber a vossa... aquilo que vou saber da vossa parte, aquilo que vocês desenvolveram com o WebDev. Portanto, estejam à vontade para dizer, porque eu quero conhecer a vossa opinião sobre isso. É muito importante para mim eu ter essa noção nesta nossa primeira reunião. Portanto, a palavra é vossa. Boa tarde. Boa tarde. Eu conheço a ferramenta, fiz alguns treinamentos aí, mas eu nunca desenvolvi nenhum produto com ela, né? Até adquiri lá aquele sistema de restaurante e agora estou participando desse projeto aqui. A minha intenção aí, meu objetivo é aí no segundo semestre começar alguma coisa. Muito bem. Até agora eu tenho um projeto aí de informática, né? Também a gente tem um ERP, é a época da safra, aqui, como a gente diz. Então a gente tem bastante atividade nele. Portanto, o Ednir conhece, mas ainda não começou, não é? Isso mesmo. Muito bem. Perguntar. Mas que eu não sei de que estamos falando. De que estamos falando? Alô? Mais opiniões? Tom? Como está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Tom. Obrigado. Só para deixar uma... Eu sei que vocês já cansaram de explicar isso daí, mas qual que é a vantagem de estar usando o MVP?
A vantagem de usar o MVP tem a ver com o facto de você poder estruturar o seu código de uma maneira que lhe permite desenvolver mais depressa. Pensa assim, Tom, pense naquilo que eu sei que você conhece do WinDev e do WebDev, que é o escapa-me o termo, que é o, se eu abrir aqui um projeto rapidamente, eu vejo qual é. Se eu abrir aqui uma coisa, quando você constrói um projeto, você pode construir um projeto por, digam-me lá, ajudem-me lá, por favor, aproveito para pedir para me ajudarem. Rádio? Isso mesmo, correto. Tal e qual. Pense no Red, Tom. O Red é um recurso que a PCSoft disponibiliza nas 3 ferramentas que lhe permite desenvolver de uma forma rápida uma aplicação. E porquê que eles fazem? E como é que, vamos pensar assim, como é que eles conseguem fazer isso? Porque eles, dentro do seu próprio framework, vamos chamar assim, dentro do seu próprio core, da própria ferramenta em si, eles incluíram um conjunto de processos e de código estruturado que permite ser reutilizado em diversas aplicações, sejam elas quais forem, baseadas numa análise. Portanto, é com isso que se consegue, através do RED, obter-se as telas no InDev ou as páginas no WebDev, porque aquilo já está preparado, digamos assim, por trás. O framework e o MVP é um pouco isso, é a estrutura de código organizada em classes, aqui já vamos entrar em mais detalhes, no fundo são classes que estão associadas e que representam entidades, que representam, no fundo, representam as tabelas do banco, digamos assim, e que estão estruturadas para poder desenvolver os procedimentos, por exemplo, Tom e restantes participantes, os procedimentos de CRUD de uma forma muito rápida, porque eles estão já previamente programados. Não sei se respondi completamente à sua dúvida, Tom. Mais para frente vai surgindo mais dúvida. Ok. E aí eu vou marcando aqui, depois eu pergunto quando você abrir o espaço. Muito bem. Obrigado, Jorge. Força aí. Mais participações, por favor? Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Vladimir. Como vai? Muito bem, obrigado. Boa tarde para todos. O meu conhecimento, eu não tenho muito conhecimento em ferramentas web dev, em qualquer que seja a ferramenta web. Eu estou aqui mais para conhecer, ajudar dentro do possível, tirar alguns vícios de programação que eu tenho e adquirir o do amigo aí, que sempre eu tive a oportunidade de acompanhar e sei que sempre é proveitoso. E me retornar ao grupo de novo. Muito bem, seja bem-vindo. Sempre um prazer falar consigo. Agostinho, meu amigo foi dos primeiros hoje à tarde num primeiro pequeno desafio que eu lancei no Skype, saber quem estaria. Agostinho foi dos primeiros que disse que, sim senhor, estaria presente.
obrigado pela sua presença. O que é que você conhece do WebDev? Não sei se me chegou a escutar, Agostinho. Não, caiu minha internet aqui. Ok. Leto, tenho escutado com atenção as suas participações em reuniões anteriores, quer do RPW WebDev, do projeto que está em curso, quer noutras circunstâncias. O que é que o Leto conhece do WebDev? Boa tarde, Jorge, boa tarde, demais. Bom, querido, eu já venho falando com vocês há algum tempo. Eu estou iniciando nessas ferramentas da PC Soft e, a princípio, eu estou me dedicando um pouquinho mais ao WinDev, mas eu acredito que de diferente, talvez a parte client, a parte service, a parte client deve ser parecida. Conheço pouco. Eu, na verdade, ainda não instalei esse módulo nas minhas máquinas. Eu, por enquanto, só tenho o WinDev. WinDev. Está focado mais na plataforma desktop, né? Até porque realmente eu tenho certo receio ainda da WebDev, mas a gente tem que já ir beliscando pelas beiradas, né? Pelas beiras. Certíssimo, muito bem. Washington, você é também uma pessoa que participa ativamente nos fóruns do Skype. Gostava de saber qual é a sua expectativa relativamente ao WebDev e o que é que, portanto, o que é que conhece da ferramenta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu já uso o WebDev em produção. Eu tenho um sistema de gestão de educação e foi confeccionado em um WebDev. Já usamos aqui em produção, então, assim, meu conhecimento não é vasto como o dos colegas, mas eu acredito que com o curso a gente vai estar otimizando os melhores resultados. Ok. Qual é em síntese, o que é que você me diz do WebDev em termos de resposta àquilo que você esperava que ele proporcionasse? Ele está satisfazendo aquilo que você precisou? Sim, tranquilamente. Até então não tive problemas com o WebDev, não. Ótimo, excelente. Fabrício, você é outra pessoa que eu conheço e que eu sei que tem feito projetos em WebDev, tem também uma intervenção muito profícua e muito ativa nos fóruns. Diga o que é que você pensa do WebDev e o que é que você tem feito. Boa tarde, Márcio. Caiu aqui a energia, mas voltou. Vamos lá, assim, eu primeiramente dou os parabéns aí a você, ao Eduardo, ao Jorge, pela iniciativa. Eu, particularmente, nunca trabalhei no caso, trabalhando com OPP, né, com classe. Então, eu acho muito interessante essa parte aí que interessa, né? Eu, se não me engano, ele trabalha com classe, né, Jorge? Sim. E aí, assim, no caso, particularmente, eu acho que faz uns 4 meses trabalho aqui com a ferramenta. Na verdade, estou estudando a cada dia, né? Realmente, uma das pessoas que me ajudaram aí não só com o WebDev, né, com o InDev, uma das pessoas foi o próprio Jorge Mas, né, que me apoiou muito, até hoje, né?
Não apoiei nada, você é que estudou tudo, o mérito é todo seu. Então, mas assim, como você falou, que a ferramenta, como você falou, né, um período básico aí para aprendizado, uns 3 meses, e foi como você falou mesmo. Então, assim, como eu falo, tá tendo um pequeno curso aí, né, de WinDev, WebDev, eu digo assim, se você sabe desenvolver com a ferramenta, então você vai também saber desenvolver com WebDev e também com mobile. O que vai diferir é só algumas funções da linha de programação da Language, né? Mas, assim, se você aprender aí no curso de WebDev, você também vai saber desenvolver em outra plataforma, né? Então, eu acho muito interessante. Assim, nesse período que eu consegui de experiência, eu posso dizer que eu aprendi muito e já deu fruto, né? Tanto que eu já desenvolvi um sistema de pró, né, no WebDev. Então, é muito rápido, né, a linha de aprendizado. E durante, eu acho que um mês e meio, eu creio que eu terminei um sistema web. Então, antigamente, para eu dizer que eu desenvolvi um sistema web, então hoje eu posso dizer que com a ferramenta WebDev é uma maravilha, né? Então, em pouco tempo aí você já desenvolve uma aplicação, principalmente com aprendizado, né? Como você e o Jorge Mário têm experiência aí na ferramenta, então é só coisa boa, né? Ok. Muito bem. Ranulfo, eu queria que você também me dissesse, por favor, qual é o seu conhecimento do WebDev. A palavra é sua. Oi, Jorge. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa aí de vocês todos. Eu ainda sou muito iniciante, né? Eu tenho a ajuda do grande Fabrício aí, que gosta de me dar uma hora de aula, e estou pegando as partes de análise, a parte de programação, o CRUD, mas já está dando para fazer alguma coisa, né? Ótimo. Mais conhecimento melhor, e eu não estou tendo muito tempo de trabalhar, veja bem. Preciso trabalhar e defender o leitinho, né? A gente fica mais em estudo, curso, repassando vídeos, para ver nesses cursos quase todos aí, sendo que estou participando. Muito bem. Querendo aprender. Muito bem. Valeu. Ok, excelente. É isso. Valeu, obrigado. Já, só para incrementar aqui, no caso, o pessoal que nunca trabalhou, né, com classes, uma das vantagens de trabalhar com classes é porque você pode integrar, né, por exemplo, você fez um sistema aí no WebDev, né, com classe, então facilmente e tranquilamente você pode fazer um projeto, ou vice-versa, né, por exemplo, se você faz lá no WebDev com classe, então você pode tranquilo importar lá para outro projeto WebDev ou mobile, né. Então, é uma das vantagens de trabalhar com esse método, que é muito interessante. É verdade. Essa é uma das vantagens que se obtém trabalhando com classe. Você tem razão, sim, Fabrício. Quem quiser dar mais a sua opinião, estamos sensivelmente a meio da sessão, ainda temos tempo. Temos tempo para eu mostrar aquilo que eu pretendo mostrar hoje e continuo receptivo à vossa participação do ponto de vista da experiência com a ferramenta. Oi, posso falar? Boa tarde. Eu já vi antes, mas o meu objetivo, assim, além de aprender, é depois poder trabalhar naquele projeto do ERP Web lá, né? Do Eduardo lá. Ok. Então, fazendo esse curso aqui vai ser bem direcionado ao mesmo framework, né? É o mesmo projeto, a mesma ideia. Exatamente o mesmo. Digamos que é um
É um apoio, do ponto de vista da discussão, da forma como o ERP está sendo construído do ponto de vista do código e do ponto de vista da estrutura. É uma discussão, é isso que nós vamos fazer, no fundo, também por isso é que nós designamos isto aqui por grupo de discussão, né? Mas o foco é exatamente o ERP e com isso dotar as pessoas de capacidades, competências, conhecimentos para poderem trabalhar com a ferramenta noutros projetos que surjam na sua atividade profissional. Não é? Essas 20 horas, você acredita que consegue passar para a gente? Acredito que sim, acredito que sim, Idenir. Então, beleza. Obrigado. Matos, boa tarde, é o Pedro. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Faz tempo que eu estou meio afastado aí, eu tive uns problemas particulares aí nos últimos 30 dias. Eu já fiz um projeto em WebDev, tá? Um sistema de gerenciamento de óbitos, mas, digamos assim, eu fiquei meio em relação ao banco. Daí fiz um curso de pós-grico Nazareno, esse tipo de coisa. Tá, e eu senti no WebDev, até onde vai meu conhecimento, uma falta de segurança, isso foi por minha parte, tá? Na hora de gravação de registro, esse tipo de coisa. Mas eu vendo vocês fazerem essa framework aí, eu acho que vai sanar as dúvidas que eu tenho em relação a isso, né? Sim, sim. Eu comecei no ERP lá, dei uma parada, aliás, eu nem acompanhei mais, tá? E essas tuas aulas vai ser tudo em cima da framework que o Eduardo fez, né? Exatamente. A base é aí. A base é no framework e o framework, nesse aspecto, ele está bem preparado para garantir toda a parte de fiabilidade do banco de dados, não é? Registros, etc. Que tive que aprender um pouco de PostgreSQL também, né? Para ter mais uma opção de banco, né? Certo. Então vamos ver se eu consigo retornar agora, depois de uma tempestade. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok, meus amigos, vou-vos mostrar uns slides que são adequados ao facto de também hoje estarmos na primeira sessão. Sabem que o GoldSys é composta por um conjunto de programadores, de desenvolvedores de software, aí no Brasil, noutros países também. Aqui em Portugal eu tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade porque sinto que é uma forma muito interessante de trocar experiências e fortalecer conhecimentos, porque todos os dias nós aprendemos com os outros e quanto mais nós pudermos contribuir do ponto de vista da partilha do conhecimento, mais podemos aprender também. Essa é uma postura que eu tenho. E a GoldSys tem uma parte que se designa por GoldSys Academy, tem, digamos, uma divisão do grupo que tem a ver no fundo, com a formação e com a capacitação dos profissionais que fazem parte do grupo. Como eu já referi uma outra vez, vos tenho dito hoje, o importante, e isso é um dos objetivos da Academia da GoldSys, é disseminar o conhecimento de
várias plataformas de desenvolvimento de software, designadamente, como vocês sabem, da PC Soft. Aqui neste segundo parágrafo vocês podem ver aquilo que eu insisti inicialmente. Nós, com esta ideia do grupo de estudos, nós vamos tentar quebrar um pouco aquele paradigma que existe do aluno-professor, em que o professor transmite aquilo que precisa transmitir e que acha que deve transmitir, e o aluno se limita a assistir e a ouvir. O que nós pretendemos é que cada integrante do grupo seja uma cabeça criativa e pensante e que se transforme também num agente de produção e de disseminação e partilha de conhecimentos e de conteúdos. A GoldSys tem alguns casos práticos já, tem tido uma evolução de uma forma progressiva, consegue disponibilizar níveis de estudos diferenciados, tem tarefas complementares para apresentação de pessoas que fazem software, de apresentar os seus próprios softwares, tem disponibilizado essa possibilidade a alguns desenvolvedores. E também faz grupos de estudos, além de salas propriamente ditas, nomeadamente através dos fóruns que disponibiliza. O objetivo desta nossa iniciativa hoje, como eu já vos passei, já vos referi, é capacitar o grupo no desenvolvimento de aplicações comerciais, aplicações voltadas para o mercado cooperativo, mercado empresarial, que sejam desenvolvidas com a ferramenta WebDev da PC Soft e utilizando um framework que é compatível com as outras duas ferramentas, com o WinDev e com o WinDev Mobile. Portanto, é um framework WX. Quando nós falamos em WX, nós referimos às três ferramentas da PC Soft. Ora, o framework WX é um conjunto de recursos que estão padronizados e que tem um foco, o seu foco é o desenvolvimento rápido. Ele é baseado em camadas separadas por responsabilidade, automatiza voltando aqui, automatiza os principais processos e rotinas de manipulação de dados. A tela está compartilhada ainda não, né? Não está compartilhada? Não está, ok. Uma coisa que de vez em quando eu me esqueço, meus amigos. Ok, cá está. Tinha parado de partilhar há pouco. Então estava eu a dizer que o framework é um conjunto de recursos padronizados, cujo foco principal é o desenvolvimento rápido. Ele é baseado em camadas separadas por responsabilidade, automatiza processos e rotinas de manipulação de dados e deixa ao programador a possibilidade de pensar mais nas regras de negócio da aplicação. A ideia de se implementar este framework é de conseguir otimizar o tempo gasto na criação
de um programa em pelo menos 60%. Com este framework que o Eduardo Luiz tem desenvolvido e está a disponibilizar para a comunidade, existem algumas aplicações, alguns sistemas web já em produção. Um deles chama-se GNS Brasil, serve para rastrear veículos. O outro é o Advance Core, tem a ver com planeamento estratégico. E este que é mais conhecido da maior parte de nós, que é o ERP WB, que é um ERP para construído com WebDev. É este que eu vos mostrarei rapidamente, vos mostrarei num instante uma parte dele. Ora bem. Reparem que se eu vos mostrar aqui uma parte de cadastros do ERP da WB, uma parte dos cadastros, chamando desde já a atenção que toda esta parte do menu ela é dinâmica, ela faz parte de uma tabela do banco de dados e, portanto, pode ser customizada no próprio banco de dados. Se eu vos mostrar aqui um cadastro de países, reparem que o framework está feito de forma a que estes procedimentos estejam padronizados. Portanto, estão a ver toda esta parte aqui de cadastro, de procedimentos, tem a ver com adicionar registros, modificar, alterar ou excluir. Tudo isto está incluído no framework, por forma a que a construção da página se faça de forma muito mais fácil, porque ao criar a página baseada num template, todos estes recursos já vêm implementados. Olha, o código Cefaz, eu confesso que eu não sei qual é o código Cefaz de Portugal, e portanto, quando eu salvar e fechar, se eu pesquisar, ele não está lá ainda, mas está a mandar aqui uma mensagem. Ok, fiz aqui alguma coisa que está errada. De momento eu não vou avançar muito aqui no ERP, eu só vos queria mostrar um pouquinho dele, ok? Porque eu preciso agora, neste momento, é de entrar no seguinte. Entrar aqui num primeiro conceito muito simples, que é o conceito da programação orientada a objetos. E para vos falar nisso, nada mais de começar com uma pergunta. O que é programação orientada a objetos? Que em inglês tem a sigla POO. Quando a gente fala nessa metodologia, referimos-nos ao facto de o programador organizar o seu código, o seu software, como uma coleção de objetos. Este termo objeto está muito presente na programação orientada a objetos. Quando a gente, aliás, está na própria expressão em si.
E esses objetos podem conter a estrutura de dados, digamos que de uma forma simplista, as variáveis, ou naquilo que se designa em programação orientada a objetos por atributos, mas essa coleção de objetos pode conter também os comportamentos, que são os métodos de uma entidade. Vejam um caso muito concreto. Uma viatura, um automóvel, possui uma matrícula e uma cor, entre outras coisas. A matrícula e a cor é algo que caracteriza em concreto um dado automóvel. Mas o automóvel tem também comportamentos, como sejam o acelerar, o travar, o estacionar, etc. O conceito de programação orientada por objetos é diferente da outra programação, de outro tipo de programação convencional, onde os dados e os comportamentos não estão associados de forma estruturada. Por agora, eu não queria, por hoje, como sendo a primeira aula, eu não queria entrar de forma mais aprofundada em termos teóricos, até para cumprir com aquilo que vos falei já no princípio, que é assim, que é isto. Deixem-me só posicionar. Este aqui. Ok, tem aqui um projeto, um pequeno projeto, em WebDev, que tem duas tabelas na sua análise. Vamos admitir que nós precisamos de fazer um pequeno site para controlar uma frota de uma empresa. A empresa tem uma frota com viaturas e nós precisamos de controlar a frota. E para isso eu criei apenas duas tabelas. Uma tabela de viaturas que tem, agora eu vou começar a usar uns termos que têm a ver com a programação orientada a objetos. Tem atributos, ou seja, tem algo que caracteriza inequivocamente a entidade. A entidade será viatura. A matrícula é algo que identifica a viatura. A cor também. A marca e o modelo, idem. Ok? Mas, se nós quisermos registar os quilómetros que a viatura percorre em serviço da empresa e tivermos uma coisa simplicíssima, o mais simples possível, e nesta tabela teríamos a matrícula a que se refere o registro, a data e o número de quilómetros registados, nós, ao associarmos isto, nós vamos ter, em programação orientada por objetos, um método. Já vamos ter um ou mais métodos. Enquanto que aqui teremos os atributos da entidade, ao operar com a classe viatura para, por exemplo, registar ou consultar o número de quilómetros que a viatura já efetuou, nós vamos utilizar um método da classe. Ok? Como é que nós, nas ferramentas da PCSoft, e no caso concreto do WebDev, como é que nós criamos uma classe? Nós temos aqui, nesta área das classes, a possibilidade de fazer New Class, ou então, por aqui assim, no canto superior esquerdo, New, também há essa possibilidade de fazer a classe através de código class.
É mais simples aqui assim, em vez new class. A classe, como por exemplo uma tabela ou uma página ou uma tela, tem que ter um nome de projetos. Uma coisa muito interessante que acontece com as classes é que elas ficam guardadas no projeto em arquivos separados, o que possibilita desde logo uma coisa muito importante e muito interessante, que é a partilha da mesma classe entre vários projetos da mesma plataforma ou até de plataformas diferentes. Eu posso fazer uma classe aqui no WebDev e, se eu utilizar exclusivamente código que seja comum ao InDev, por exemplo, o InDev e o WebDev, eu posso facilmente migrar essa minha classe ou importar para um projeto do InDev. Porquê? Precisamente porque ela vai ficar guardada fisicamente da pasta do projeto, vai ficar guardada num arquivo separado. Ok? Bem, então criar uma classe é assim, é new class e dar-lhe um nome. Eu habitualmente, é um padrão meu, mas vocês usarão como vocês entenderem, eu costumo colocar aqui um prefixo C underscore, para distinguir que é uma classe. No projeto ERP da o ERP WB, está dizendo, está sendo utilizado o prefixo BO de Business Objects. Okay? Vou usar aqui o C. Faço add e eu posso gravar a minha classe aqui. O nome que eu lhe atribuí e posso fechar a classe. Ok? A classe está construída. Ela está aqui, ó. Tem aqui a minha classe viatura. Quando ela é criada, o editor de código do InDev atribui automaticamente esta sintaxe. O nome que eu dei is a class, põe um and aqui. Depois põe estes dois métodos que são métodos comuns a qualquer classe. O método constructor e o método destructor. Assim sendo, o que eu proponho para vocês para amanhã é vocês construírem esta classe que eu comecei, de viatura, definindo os atributos, mas vamos lá, só mais uma chega, vamos voltar lá na classe. Aqui nesta zona, logo abaixo, esta sintaxe que o InDev colocou, que o WebDev colocou, melhor dizendo, eu posso pôr aqui variáveis. Okay? Eu posso pôr, por exemplo, assim, variáveis que na classe se chamam, já agora, digam lá por favor, eu disse há bocadinho, nas classes uma variável designa-se por atributo. Okay? É aqui que eu coloco. Ok. Matrícula is string. Para facilitar, eu posso abrir aqui o separador da minha análise e eu posso arrastar assim desta forma. Posso selecionar as colunas da minha tabela, fazer drag and drop e arrastar para aqui. Okay? E ele coloca aqui um prefixo específico que habitualmente eu não uso e coloca aqui este mapping para dizer que ele está associado à coluna matrícula. Retirando e resumindo, os atributos da classe são colocados aqui. A gente põe o nome da variável com que quer trabalhar e põe o tipo de variável.
ok? Is string. Cor is string. Se eu tivesse alguma variável do tipo inteiro, eu punha. É aqui que se colocam, ok? Perdão. E gravamos, ok? Agora, eu quero vos mostrar uma coisa para compararmos o que será programar com classe, portanto, comparar com programação por procedimentos. Sabem que as ferramentas da PCSoft permitem criar procedures locais ou procedures globais. Procedures locais só se usam onde elas estão declaradas, neste caso na página onde eu estou a trabalhar. As procedures globais usam-se em todo o projeto. Eu podia criar aqui, na minha página, uma procedure que chamasse assim: obter quilómetros. Com esta procedure, eu pretenderia saber quantos quilómetros é que essa viatura tem. Ok? Então, eu podia receber aqui um parâmetro, podia eventualmente receber aqui um parâmetro, que é uma variável, do tipo string. Ok? E agora eu faria assim: vou declarar uma variável numérica, e vou pesquisar na minha tabela de serviços, pela matrícula, a variável que eu recebi nesta procedure. Okay? Agora executo aqui o código, vou ler todos os registros dessa tabela. Fazer assim: minha variável numérica vai somar com o que está aqui na tabela, serviços, ok? Número de quilómetros, concordam comigo? Read next serviços. E agora faria result n total de quilómetros. Ok. Meus amigos, isto é trabalhar com procedimentos. Neste caso, uma local procedure que eu podia transformar numa global procedure. Porque eu, com este código que eu quero saber, para uma dada matrícula, quantos quilómetros é que a viatura já tem registradas no cadastro. Nas classes trabalha-se de uma maneira muito parecida, também com algo que se parece com procedures, mas que se designam por métodos da classe. Aqui na classe, além dos membros, que eu já pus aqui alguns, recordam-se, pus aqui alguns membros, eu posso fazer botão direito do mouse em cima da minha classe, fazer New Method, e ponho aqui obter quilómetros. E o editor de código vai criar uma procedure, usa a mesma sintaxe procedure, com o nome que eu lhe dei. E eu posso pôr aqui, se for caso disso, receber um parâmetro. Okay? Portanto, vejam bem, é muito parecido. A grande diferença é que esta local procedure que eu criei aqui nesta página só pode ser usada exclusivamente nesta página e em mais lado nenhum, porque ela é local. Enquanto que na classe, quando eu faço um método da classe para eu obter determinada informação que tem a ver com a classe em si, usando os membros da classe ou usando das variáveis,
Se eu fizer isto na classe, eu vou usar em qualquer parte do meu projeto em que eu instanciar a minha classe, ok? Então, instâncias de classe é matéria para amanhã, entre outras coisas, e fica aqui o desafio, e eu amanhã vou pedir para vocês me fazerem uma classe, pode ser de viatura, pode ser outra coisa qualquer, ok? Vocês quiserem, eu vou disponibilizar este mini projeto para o Jorge Barros fazer o favor pôr no OneDrive, com a certeza de que eu vou fazer já isto, ok? Se me permitem, já saiu daqui a classe que eu fiz. Pode ser, pessoal? O objetivo é vocês construírem uma classe da viatura. Vou deixar a análise, porque aqui tem os atributos da classe. De uma forma muito simplista, claro que está, mas tem aqui 4 atributos. Tá bom, pessoal? Vou só acrescentar aqui data da compra, que é para vocês me colocarem um atributo do tipo data. Já agora vou pôr aqui número interno. Para poderem declarar um atributo do tipo numérico. Isto é HF Classic, não precisa nenhuma ligação para Hyperfile Client Server. É o mais simples possível para nós podermos começar. Está bem, pessoal? Questões que queiram colocar? Dúvidas? Sugestões? Não, está perfeito para mim, Márcio. Ok. Ô Jorge, desculpa aí, eu não entendi muito bem, não. Diga, Leto. Isso será uma lição de casa, é isso? Isso mesmo, uma lição de casa. Se você puder fazer no WebDev, tanto melhor. Se você disse-me há pouco que ainda não instalou o WebDev, você faça no WinDev, faça-me um projeto, porque é exatamente a mesma coisa. Uma classe que você fizer no WinDev, pode usar no WebDev. 2 para amanhã, se você não tiver disponibilidade de instalar o WebDev, etc., e abrir, não, faça no WinDev. Faça um projeto com duas tabelas e o objetivo é criar uma Caiu? Jorge, não estou te ouvindo, não. Ele deve estar voltando aí, acho que ele caiu acho que deu algum problema lá. Ah, lá, foi, pensei que era comigo aqui. Você ouviu tudo o que eu disse? Eu não sei. Está certo. Ok, ótimo. Então é assim, como você 2 para amanhã não terá eventualmente disponibilidade para instalar o WebDev, você pode fazer
este desafio que eu estou lançando hoje, pode fazer no WinDev, porque construir uma classe, você pode construir a classe no WinDev. Faça um pequeno projeto e utilize o WinDev para fazer a classe, porque o que eu pretendo é, 2 para amanhã, é só que vocês consigam construir uma classe, como é que se constrói uma classe e como é que se identificam os atributos, ou seja, as variáveis que vão fazer parte daquela classe. Você pode fazer isto no WinDev tranquilamente. Qualquer coisa, estou no Skype amanhã, pode me chamar. Tá, tudo bem, mas aí, ainda assim você quer que faça só a classe, montar só a classe? Só a classe. Por agora, só a classe. Não precisa torná-la operante? Não precisa torná-la operante, não. Ainda não. Bom, essa é mais fácil. Ok. Ok. Mais questões, pessoal? Sim, sendo. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Jorge. Um abraço. Um abraço. Boa noite, Marcos.